Só existe economia capitalista, não existe economia que não seja capitalista. Quando o Lula tomou posse, lá em 2003, que ele não fez nada daquilo que se falava, de quebrar contrato, de acabar com a propriedade privada diretamente, Claro que ele não ia fazer isso, mas só imbecis pensam isso. Agora tem dois tipos de imbecis. Tem os imbecis da esquerda, que são jovens comunistas que acreditam que vão fazer a revolução à tapa, e você tem os imbecis da direita, que são capitalistas que morrem de medo dessas coisas. Nós ganhamos as eleições, sabe, com um discurso, e depois das eleições nós tivemos, sabe, que mudar o nosso discurso e fazer aquilo que a gente dizia que não ia fazer. Esse é um fato. E não ficar por aí falando mal de neoliberalismo como sendo alguma coisa que o governo Lula aderiu de modo errado. Na verdade, o plano é esse mesmo. Quando eu ouço as pessoas aí, os ortodoxos petistas, reclamarem que o governo Lula os traiu, na verdade não é que o governo Lula os traiu, é que vocês é que não entenderam nada, pô. Vocês é que não compreendem o que está acontecendo de fato. O governo Lula só está produzindo o plano correto para aumentar o grau de poder do Estado sobre todo mundo. Nós sabemos que a proposta de uma economia comunista, economia 100% estatizada, é impossível. A demonstração disso foi dada em 1921 pelo Ludwig von Mises. A objeção dele é simples, ele diz, olha, se você não tem mercado, as coisas não têm preço. Se não tem preço, não dá para fazer cálculo de preço. Se não dá para fazer cálculo de preço, não tem economia planificada. Acabou, ponto final. Mas não é mais agora o grau de poder que tinha antigamente, em que ele vendia para você gasolina e só a dele. Agora ele quer controlar o seu espírito, a sua palavra, o que você vê. Ele quer que você não fique mais num bar depois das 11 horas ou das 10 horas. Ele quer restringir as suas escolhas pessoais, controlar as suas expressões, saber se você... Ele quer definir se você pode ou não pode chamar aquele seu amigo de negão, se você tem esse direito ou não, enfim. Para tudo isso você precisa de uma super polícia, de um super aparelho de Estado esse que necessita de uma quantidade pantagruélica de impostos. O que é que os governos socialistas fizeram então? Admitiram que não sabem fazer sapato e prego, e então deixam os empresários fazerem sapato e prego, e com o recurso e com o sucesso deles, sobre esse sucesso deles, as taxas em tributação são crescentemente maiores. Então, isso quer dizer que a economia comunista sendo impossível, eles não vão realizá-la, mas eles vão realizar alguma outra coisa. O que é a outra coisa? A outra coisa é o fortalecimento político ilimitado do movimento comunista. Ele não precisa estatizar a economia para ele ser impotente, para ele ser onipotente. Entendeu? Basta ele estatizar tudo mais. A educação, a cultura, a moral, entendeu? As relações humanas, tudo. Eles controlam tudo. A economia, não, curiosamente, a coisa que eles menos controlam é a economia. Até porque não tem como. Não tem como. Então eles controlam o resto. Isso é, por acaso, o resultado de uma economia liberal? Não, isso é apenas uma forma mais sutil, sofisticada de fazer socialismo, que precisa basicamente de dois tipos de trouxa. O maior trouxa de todos é o empresário, que acha isso bonitíssimo, que acha isso lindíssimo, isso é uma demonstração de modernidade. Os empresários aderem, uma parte deles, montando ONGs para fazer projetos politicamente corretos, por exemplo. E a segunda coisa que tem que ter um eleitor trouxa, que acha que quando ele vota no socialismo, ele está votando em alguma coisa que não tem mais, portanto, é preciso que essas duas coisas aconteçam. O pessoal capitalista que só liga para a economia, ele diz, não, mas eles estão deixando a gente praticar o capitalismo aqui, então não é o comunismo. Eu digo, mas nunca existiu outro comunismo senão esse, você está entendendo? A ideia do comunismo universalmente estatizado é uma besteira. Não, hoje nós sabemos que na União Soviética, durante toda a história da União Soviética, incluindo o período stalinista, você tinha pelo menos 50% da economia privada. Era ilegal, mas o governo deixava, porque se fechasse a economia privada, acabava toda a economia. É como o mercado negro que está surgindo com muita força na Venezuela. Isso, exatamente. Quer dizer, legal ou ilegal, o capitalismo está lá. Não existe porque essa coisa de... natural. Mas é evidente. Só existe economia capitalista, não existe economia que não seja capitalista. Eu vou repetir aqui. Esse movimento comunista é um negócio baseado numa proposta que eles sabem que é impossível.
Então eles dizem que vão fazer uma coisa, mas eles vão fazer outra completamente diferente. Os líderes sabem, né, Olavo? Porque tem um monte Sim, de os líderes sabem, evidentemente. Então, o que é o comunismo? É a socialização dos meios de produção. Falaram, não, meu filho, o socialismo é a estatização de tudo ou mais, exceto os meios de produção. Socialização especialmente da mente de... Da mente de todo mundo. Eles querem dominar as almas, não é a economia. A economia não pode dominar. Então você vai dominar a economia, estrangula. Acaba a economia, acaba o dinheiro. E vai à falência como a União Soviética foi. Ninguém quer que isso aconteça.